Sejam todos bem-vindos ao Química em Arte. Hoje temos a presença ilustre da professora doutora Margarete Dulce Bagatini, uma das mulheres cientistas que colaboram para mudar o terrível cenário da desigualdade de gênero e uma liderança científica aqui, na Universidade Federal da Fronteira Sul. Mulheres na Ciência que começam o matriarcado. A professora Margarete é graduada em Farmácia e Análises Clínicas, mestrado e doutorado em Ciências Biológicas, Bioquímica Toxicológica. Atualmente é professora associada da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Chapecó, atuando nos cursos de graduação de Enfermagem e Medicina e nos programas de pós-graduação em Bioquímica da Universidade Federal de Santa Catarina e em Ciências e Tecnologia de Alimentos na Universidade Federal da Fronteira Sul. É a coordenadora adjunta do programa de pós-graduação em Ciências Biomédicas da Universidade Federal da Fronteira Sul e líder do grupo de pesquisa Estudos Biológicos e Clínicos em Patologias Humanas e é bolsista Produtividade e Pesquisa CNPq nível 2. Seja muito bem-vinda, professora Margarete. Muito obrigada, Gisele, pelo convite. Adorei estar aqui neste momento, participar desse projeto tão fantástico. Parabéns pelo projeto. É uma honra poder contar um pouquinho da minha história, né? Um pouquinho da minha trajetória acadêmica, um pouquinho da pesquisa, da ciência e incentivar outras mulheres, outras meninas que queiram ser cientistas também. Obrigada, professora Margarete, por aceitar o nosso convite. Que honra ter uma liderança científica aqui no quadro das mulheres na ciência. Até porque hoje, né, nos dias atuais, vamos dizer, ser mulher, cientista, mãe e etc., vamos dizer assim, não é tão simples assim. Muito obrigada. Professora Margarete, o que fez o teu olho brilhar para a área da saúde? Então, Gisele, assim, desde pequena, quando eu tinha uns 5 anos, eu tinha um mini laboratório em casa. Eu pegava os corantes alimentares da minha mãe, que a minha mãe gostava de fazer biscoitos coloridos, e eu fazia soluções e aplicava num mamoeiro que tinha lá perto de casa. Então, eu sempre brinquei com seringa, com agulha, com tubo de ensaio, que na verdade não era um tubo de ensaio, eram os frasquinhos que a minha mãe me emprestava. Então, eu fazia soluções e injetava no mamoeiro, tá? Então, o mamoeiro era o meu paciente. E eu fui crescendo com isso, aí eu fiz um ensino médio muito bom, que tinha um laboratório de química fantástico, que permitiu desenvolver ainda mais esse lado da ciência, de buscar, de pesquisar, de fazer reações. E aí, quando estava próximo de fazer o vestibular, de decidir, então, que carreira eu iria seguir, eu estava em dúvida se eu ia para engenharia química ou para a farmácia. E aí, meu irmão disse, não, Marga, teu perfil é muito mais de farmácia, né? Você gosta de pessoas, você gosta de trabalhar com pessoas e além disso, você gosta de formular soluções, né, fazer preparações. Então, acho que o teu perfil é muito mais para farmácia. Aí eu fiz um teste vocacional e realmente a farmácia apareceu em primeiro lugar. Fiz o vestibular para farmácia, fui aprovada no primeiro vestibular que eu fiz, e aí fui para a Federal de Santa Maria fazer farmácia. E aí me encontrei muito no curso, né? Era realmente o que eu queria, reunia toda a parte das ciências da saúde com a parte da química que eu tanto gostava. E aí segui, fiz o mestrado depois em ciências biológicas, bioquímica toxicológica, depois o doutorado e o pós-doutorado também nessa área. Então, realmente foi uma área assim que respondeu aos meus sonhos desde pequena, né? Porque eu sempre gostei de preparar soluções, de trabalhar com pacientes, de trabalhar com pessoas. Então, realmente fechou muito certo. Ai, que fantástico! Eu adoro ouvir essas histórias, porque a gente consegue entender os caminhos, né, da nossa cientista. Por que hoje tu desenvolve projetos, trabalhos na área que tu desenvolve? Primeiro, né, que bom, fico feliz de tu ser apaixonada pela química, tanto quanto eu, né? E ela também se faz importante dentro da área, né? E eu achei fantástico mesmo, assim, começar brincando, chamando o limoeiro de paciente. Olha, isso que é criatividade, que legal, que bacana. Margarete, durante a graduação, né? Então tu falou da graduação, do mestrado, enfim, doutorado, tu teve alguma dificuldade? Eu fiz um ensino médio bem intenso, né? Então eu sempre trabalhei durante o ensino médio, e o meu ensino médio ele era muito puxado.
Então, assim, eu aprendi a estudar muito no ensino médio. Quando eu entrei na graduação, eu já vinha com essa rotina de estudos. Então, assim, na verdade, eu morei no colégio interno 3 anos, então eu tinha muita rotina. E é isso que, na verdade, me ajudou a vida inteira. Inclusive, me ajuda agora, né? Porque eu aprendi rotina e organização. E aí isso me ajudou muito na graduação, no mestrado, no doutorado. Então, por mais que eu sempre trabalhei muito, né, com pesquisa, sempre tive bolsa, sempre tive muitos projetos junto com a graduação, né, e depois fui ser professora substituta lá no doutorado. Então, conciliar as 40 horas de dedicação para o doutorado, mais 40 horas de professor substituto, não era muito fácil, mas a rotina e a organização me ajudou muito. Que bacana. Tu falou que tu começou que no ensino médio tu trabalhava. Surgiu uma curiosidade, tu trabalhava com o quê? Muito bem. Então, quase todo mundo que eu falo que eu trabalhava no ensino médio me pergunta, né, o que você fazia no ensino médio? Então, eu era auxiliar de serviços gerais. Eu morava no colégio, né? Então, trabalhava na limpeza de salas de aula, na portaria, na cozinha, tudo que era necessário, lá estava a Margarete, tá? Então, fazer fotocópias, abrir o portão, abrir as janelas da sala de aula, tudo eu fazia. Que bacana. Isso, meninas, para vocês terem uma noção, né? Às vezes a gente acha, na condição que eu vivo hoje, eu nunca vou conseguir ser uma cientista, eu nunca vou conseguir ter um local ou um espaço. Mas, na verdade, todo mundo começou assim. Eu também já fiz faxina e outras tantas colegas da universidade fez faxina, trabalhou em serviços gerais, de tudo um pouco. Porque quando a gente tem foco, né, professora Margarete, eu acho que é uma característica tua também muito importante, a gente trabalha, isso não é um problema, não é um trabalho menor ou pior do que qualquer outro, né? Que legal, Margarete, uma boa, viu? Ó, isso que é bacana nas nossas conversas. O Lattes não me conta isso, eu não sabia disso. Ai, que fantástico. Um dos pontos que tu trabalha bastante é o sistema purinérgico, né? Então, assim, vários artigos que tu tens, vários trabalhos, projetos falam do tal sistema purinérgico. Então, assim, explica para nós o que é esse sistema. Cabe salientar, né? Eu até gostaria de fazer um comentário que a professora Margarete, junto com a professora Zuleide e outras colegas, elas têm um projeto chamado Ciência do Boteco. Então, assim, a ideia qual é? A ideia é que tu fale e explique para nós como se estivesse desenvolvendo lá no projeto, né? A Ciência do Boteco de uma forma mais simples, para que a gente possa entender, porque eu imagino que deve ser algo bem complexo. Então, Gisele, o sistema purinérgico, ele realmente é complexo, né? É um sistema relativamente novo. Ele é formado por enzimas, por receptores, por nucleotídeos e nucleosídeos, e ele está envolvido numa série de doenças, né? Por exemplo, no câncer, em doenças autoimunes, está envolvido em processo inflamatório. Agora, na Covid, a gente estudou muito o sistema purinérgico, a gente está estudando ainda, nós temos um projeto bem interessante que já rendeu frutos, já foi publicado. Então, o sistema purinérgico, na verdade, é um sistema novo que nos mostra o metabolismo dos nucleotídeos de adenina, né? ATP, ADP, AMP, e do nucleosídeo adenosídeo. Então, quando a gente pensa o que é esse sistema novo, a gente faz uma relação muito próxima com o sistema imune. Então, é um sistema que vem explicar algumas coisas que acontecem que não são explicadas pelo sistema imune. E além disso, tá? Além de explicar o sistema purinérgico, nós temos, então, um projeto de extensão no Instagram, que é explicando o sistema purinérgico para a comunidade, com o objetivo justamente de, em 4 slides, explicar a relação do sistema purinérgico com diversas doenças. Então, tem hipertensão, diabetes, lúpus, tem, então, desde doenças autoimunes até as doenças mais comuns de base, tá? Então, sigam, todos que puderem seguir, sigam o nosso Instagram, purinas.extensãoffs, bem legal o projeto, vocês vão conhecer muito sobre o sistema purinérgico. Ai, que legal, professora Margarete, porque é tão bom a gente também, né? A divulgação científica hoje, o sistema, né, na verdade, assim, né, o que vivemos durante a pandemia nos ensinou muita coisa, né? Então, eu acho que uma delas foi a gente aprender a usar a rede, as redes sociais,
para poder ter um alcance maior para falar sobre o nosso trabalho, sobre a nossa ciência, ou até mesmo sobre a nossa arte, seja lá como for. Mas isso se faz importante. Que legal que vocês têm essa página, pessoal. Vocês estão vendo aqui, ó. Não se esqueçam, vão lá, se inscrevam aqui no canal, deem like, façam comentário. Da mesma forma, não se esqueçam de se inscrever aqui, ó, no Elas em Arte. É importante dar esse apoio para nós, porque é um projeto que a gente faz com muito amor, com muito carinho. Eu tenho certeza, né, professora Margarete, que também faz com muito amor. As pessoas envolvidas ali estudam, se dedicam, né, preparam o conteúdo, tem todo um trabalho, né, que é feito para levar esse conhecimento para a sociedade de forma simples. E eu imagino que não deve ser fácil. Em 4 slides, tu explicar algo relacionado a diferentes doenças e com uma linguagem simples. Embora, né, eu sou uma fã do trabalho de vocês já desenvolvem, né, como eu falei anteriormente, o Ciência no Boteco. Então, você já tem esse jeito de conseguir usar uma linguagem mais simples, mas não é tão simples assim. Isso é muito bacana e parabéns aí pelo teu projeto, pessoal. Se inscreva aqui no canal da professora Margarete, por favor, não esqueça de deixar o like de vocês aí. Aproveitando, recentemente, né, saiu aqui na universidade, aí eu tenho que falar, porque quando eu tenho que falar mal, eu falo mal, professora Margarete, quando eu tenho que falar bem, eu tenho que falar bem. E eu fiquei muito feliz, né, de ver que a universidade, caso a comunicação em especial, trouxe e mostrou um trabalho, tanto teu como de outras colegas, né, um trabalho que vocês publicaram recentemente. Resultados de uma pesquisa desenvolvida na UFFS Campus Chapecó, em uma parceria com a UFSC e o Hospital Regional do Oeste, foram publicados no periódico científico Molecular Biology Reports. No projeto, o grupo de pesquisadoras estudou marcadores bioquímicos em pacientes com câncer de cabeça e pescoço, e os comparou com um grupo controle. A publicação aconteceu em junho, pouco antes do Julho Verde, mês dedicado à conscientização a respeito do câncer de cabeça e pescoço. O grupo avaliou marcadores do sistema purinérgico e marcadores inflamatórios, os quais, nos pacientes, foram constatadas alterações. Conforme a primeira autora do artigo, Filomena Marafon, a alteração é relacionada a um quadro de imunossupressão. Devido a este quadro, os pacientes estão mais propensos à recorrência da doença e a metástases. Vocês recentemente publicaram um trabalho relacionado a câncer de pescoço, cabeça, enfim, que eu acho que traz toda essa concepção também do sistema purinérgico. Fala um pouquinho desse trabalho, quantas pessoas se envolveram nesse trabalho, vocês fizeram pesquisa a campo, é só trabalho teórico, como é que funciona? Explique para nós, por favor. Então, Gisele, esse trabalho, ele é o projeto de doutorado da minha aluna, da Filomena, que também é servidora da UFES. Ela faz o doutorado pela Universidade Federal de Santa Catarina, pelo PPGBQA, que é o Programa de Pós-Graduação em Bioquímica, que eu oriento também, né? E aí nós decidimos trabalhar com câncer de cabeça e pescoço, porque por mais que ele não esteja liderando, tá? Como nas estatísticas, ele é um câncer muito presente aqui no oeste de Santa Catarina, e a gente foi buscar explicações e tentar traçar um perfil desses pacientes. Então, sim, foi um trabalho experimental. Nós entramos em contato com os pacientes, tivemos aprovação do comitê de ética antes disso, entramos em contato, fizemos uma coleta de sangue e avaliamos o sistema purinérgico, que é o nosso carro-chefe das pesquisas. E tivemos resultados muito interessantes, né, mostrando, então, que o câncer de cabeça e pescoço, ele leva a uma imunossupressão. Então, diretamente, uma relação direta com o sistema imune. Então, mostrando essa relação entre sistema purinérgico e sistema imune. E, além disso, a gente participamos, então, de várias entrevistas com eles. Também a Filomena participou de apresentações do coral, e que eles participam. Então, realmente foi um trabalho muito interessante, envolveu desde alunos de iniciação científica, a Sabine, que nos acompanhou desde o início, né, que é aluna da enfermagem aqui da UFES, até alunas da pós-graduação, então a Beatriz participou conosco, mais alunos da UFSC, professores da UFSC, então foi um trabalho em parceria bem interessante, e a Luciara, que é a nossa fonoaudióloga, também participou. Ai, que bacana. Parabéns, não só a ti, como toda a equipe,
Também parabéns a Filomena, que é a nossa colega aqui na universidade, por estar desenvolvendo um trabalho tão importante. Mas eu vou fazer uma pergunta, mas mais é por curiosidade mesmo, até porque não é a minha área, a minha especialidade, né? Mas a questão do câncer de pescoço, por exemplo, que vocês têm na equipe também uma colega fonoaudióloga. E o legal é que toda a equipe é feita por mulheres, certo? Toda a equipe são mulheres. Isso é fantástico. Vamos ver se a gente consegue botar uma foto da equipe aqui toda. Vai ficar bem, bem bacana para vocês verem que são mulheres fantásticas. Causa o câncer de pescoço? Vários fatores que podem predispor, né, ao câncer de cabeça e pescoço, desde, por exemplo, tabagismo, etilismo, até, então, profissionais que trabalham muito, né, necessitam da voz para trabalhar, desde fatores genéticos, né, já ter uma predisposição genética. Mas, sim, então, geralmente o câncer se manifesta a partir de uma associação de fatores genéticos mais fatores ambientais. Uma coisa que eu aprendi ao longo da vida, e eu às vezes eu reproduzo essa fala, não sei se é verdadeiro ou não, mas teoricamente todos os indivíduos têm tendência a ter determinados tipos de doença. É verdadeiro ou falso isso? A tendência, você tem alguns genes que eles podem ser modificados ao longo da vida, sim, né? E aí está a relação com a carga genética de algumas doenças. Mas o que acontece? A nossa população ela está envelhecendo, né? Na verdade, nós temos uma expectativa de vida maior. Consequentemente, se nós observarmos, o número de casos de câncer também aumentou. E aí, nós temos que levar em consideração também essas modificações genéticas que ocorrem com o envelhecimento. Então, sim, nós temos um fator genético bem importante que, além de estar relacionado, de estar presente desde o nosso nascimento, também ele pode ir se modificando ao longo da vida com os fatores ambientais atuando. Entendi. Não, com certeza. Então tá. Então eu não estou falando tão errado assim quando eu faço alguns argumentos em sala de aula, trazendo alguns fatores químicos também, né? Acho que é bem importante a gente não estar falando bobagem, mas eu sempre me preocupei com isso. E claro, a questão do envelhecimento, a questão da vida que tu leva, da qualidade de vida, das tuas escolhas, eu acho que tudo isso realmente também influencia. É óbvio que eu acho que o mais forte é a questão genética, né? Então, a questão, acho que genética, talvez ela... tu já tem a questão genética, aí os fatores externos potencializam, né, o desenvolvimento de certas doenças. Seria mais ou menos isso? Exatamente, Gisele. Então, assim, ó, se você já tem uma predisposição genética, e claro que alguns tipos de câncer, o fator genético, ele exerce um poder mais decisivo do que outros, né? Que é o caso de câncer de mama, câncer de ovário, né? Então, nós temos o fator genético ele é muito presente. Então, por exemplo, se a sua mãe teve, se a sua tia teve, a sua avó teve câncer de mama, você tem uma chance maior de ter, né, uma carga genética maior também, que vai te levar ao câncer. Outros tipos de câncer, não. Então, depende muito do tipo de câncer. Mas, sim, a associação de fatores ambientais mais fatores genéticos, aí sim resulta na doença. Esse ano, a professora Samira e tu conquistaram a produtividade CNPq. Além de vocês duas, nós temos a professora Eren, também do campo de Erechim, que também é uma professora produtividade e pesquisa. Tu consegue ter noção do exemplo que tu e as demais colegas são para jovens cientistas, né, que nós temos que espelham, que olham vocês também como exemplo, porque para mim, assim, não só, né, as colegas, mas em especial tu, que é hoje a nossa entrevistada, vocês são uma liderança científica, porque não é tão simples, as pessoas às vezes acham que, ele é produtividade. Não, gente, para ser uma bolsista produtividade requer muito trabalho, requer um Lattes que tenha boas publicações, em boas revistas, que tenha qualis, enfim. A gente sabe que a pesquisa exige de nós muita coisa e que se a gente deseja isso, a gente tem que batalhar por ela. E não é tão simples assim, certo? Não é? Se vocês olharem o Lattes da professora, eu vou ver se eu consigo passar um filmezinho aqui do lado, vou ver se vai dar certo depois, mas se der, eu vou passar o Lattes da professora Margarete. É muitos artigos. Só nesse ano até agora, eu não sei se tu deu uma atualizada no teu Lattes, mas só esse ano foram mais de 6 artigos. Ao todo, tu tem mais de 100 artigos publicados em revistas nacionais e internacionais. Pessoal, qualis A e B, não é qualquer qualis, não. Não é para qualquer um, vamos combinar. Mais de 26 capítulos de livros, mais de
3 livros, tu tem mais de 2.200 citações, Margarete. Tu consegue visualizar isso na tua mente ou tu acha que, fruto do meu trabalho? Como é que tu visualiza isso, o fato de tu ser hoje uma liderança científica na nossa universidade, bolsista produtividade e ter todo esse respaldo? A gente sabe que é um trabalho, mas não é tão simples assim. Fala para nós um pouquinho. Obrigada por todos esses elogios, né? Fico muito contente desse reconhecimento e com certeza a Bolsa de Produtividade também é um reconhecimento do trabalho, da dedicação, porque não é simplesmente estalar os dedos e você ser bolsista de produtividade, então requer muita dedicação, muita organização, muito empenho. Então, assim, como ser uma bolsista de produtividade, né? O que te leva a ser uma bolsista de produtividade? É participar da pós-graduação, é orientar, é produzir e produzir uma ciência de qualidade, artigos, então, que tenham um alto fator de impacto, que sejam bem publicados, que sejam muito lidos, né, que sejam muito citados. Então, essa combinação de fatores faz com que você seja um bolsista de produtividade. E assim, Gisele, eu vou te dizer que eu trabalhei bastante tempo, muito tempo, para ser bolsista de produtividade, né? Desde que eu defendi meu doutorado lá em 2010. Já em 2011, eu comecei a orientar a pós-graduação na Federal de Santa Maria. Eu fiz o pedido para ingressar, então, como colaboradora. Eu custeei todas as minhas idas para Santa Maria, então eu já era professora aqui em Chapecó, e eu custeava todas as minhas idas para Santa Maria, então ali que eu comecei a ter os meus primeiros mestrandos, meus primeiros doutorandos. Então, assim, eu sou imensamente grata ao programa de pós-graduação da Federal de Santa Maria, né, o programa de pós-graduação em Ciências Biológicas, Bioquímica e Toxicológica, porque foi ali que eu comecei a parte de orientação, né? Claro que a produção, ela iniciou desde a minha graduação. Sempre fiz iniciação científica, sempre consegui conciliar com a graduação e a iniciação científica. Eu acho que é importantíssima a iniciação científica para todos os alunos. Além de você estar inserido na ciência, nesse mundo, te dá uma visão diferente da pesquisa, né? E também independentemente qual área você for seguir. Então, assim, realmente requer muita dedicação, muito empenho, e é um conjunto de fatores, não é só as publicações. Sim, as publicações são importantes, precisa ter publicações de qualidade, com alto fator de impacto, e além disso, então, também as orientações. E eu acho que se eu resumisse, assim, em uma palavra, né, o que é ser um bolsista de produtividade é dedicação, é muita dedicação. Ai, que legal. Com certeza não é fácil. A gente sabe que não é fácil ser um bolsista produtividade, tu ter essa caminhada, ela não é uma caminhada, vou ser. As coisas, a gente sabe que às vezes algumas pessoas dizem assim, né? Algumas colegas às vezes falam, aconteceu naturalmente. Eu não acho que seja naturalmente, não estou fazendo, né? Mas eu acho que não é naturalmente. Desde cedo tu já mostrou, eu quero ser, eu quero ser bolsista produtividade, eu quero alcançar essa meta, e para isso eu preciso, como tu falou, né? Eu tenho que ter orientações, eu tenho que ter bons trabalhos, eu tenho que ter uma equipe consolidada e que queira trabalhar, e isso faz a diferença. Até porque os trabalhos a gente sabe que a gente não faz sozinho, que nem o trabalho, né, envolve várias pessoas de diferentes áreas que contribuem para o projeto e que tornam o projeto tão bom, né, com bons resultados, né? Então ainda tem isso, né? Também não adianta a gente ter boas ideias se não consegue ir a campo, enfim, e desenvolver os projetos. Olha, parabéns, assim, eu cheguei a parar de contar, né, que eu disse que eu vou tentar se eu consigo fazer isso aqui, né, eu estou falando de novo, porque se eu parei de contar uma hora, mas eu contei umas 200 orientações desde 1000, eu não vou falar a data, porque assim, idade a gente não revela muito, mas já faz muito tempo, né, que tu orienta trabalhos, alunos de iniciação científica, tanto alunos, né, na pesquisa, na extensão, porque tu desenvolve trabalhos em todas as áreas, eu acho que isso é importante também, né? Então, assim, a constituição do pesquisador não se faz só pela pesquisa, mas tu tem mais de 200 orientações de alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, então é claro, tem que ter resultado, é impossível não ter resultado. Mas aí me surge uma outra pergunta, como é que tu conseguiria a tua vida de cientista, mulher cientista, top, bababã do pedaço, não tenho o que falar, ok?
como ser mãe de uma criança. Quantos anos tem teu filho? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Uma criança de 3 anos e meio, ela está no auge do auge. Mas, né, as aulas, enfim, como é que tu concilia a tua vida, marido, filho, né, papagaio, a vizinha, enfim, como é que tu concilia tudo isso e ainda conseguindo produzir? E eu falo isso, professora Margarete, não te supervalorizando ou me desvalorizando, vou me usar como exemplo, certo? Porque eu sou uma das pessoas que reclamam muito, né? Eu não consigo ficar tranquila para o laboratório, porque tem isso, tem aquilo outro, essas situações que acontecem. E tu consegue lidar muito bem com isso. Claro, a gente de fora, né? Eu, como tua fã, digo que muito bem. Com certeza deve ter um momento que tu descabela. Diz para mim que acontece isso, né? Eu acho. Mas como é que tu concilia tudo isso? Conta para nós. Sinceramente, não é fácil, tá? Requer muita organização. Eu sou uma pessoa extremamente organizada. Eu nunca deixo nada para depois. Então, assim, ó, se chegou uma demanda hoje, eu tiver tempo para responder hoje, eu vou responder hoje. Então, e-mails, eles nunca ficam parados na minha caixa de e-mails. E aí as pessoas perguntam, mas como você consegue responder o e-mail no mesmo dia? Porque eu não deixo acumular, tá? Então, isso eu acho que organização é a palavra-chave. E como que eu. E às vezes imprevistos acontecem, é claro. Mas aí, então, como que eu faço? Eu tento organizar assim. Eu preciso trabalhar tantas horas por dia e para cada dia eu tenho uma lista de tarefas. Eu sou uma pessoa também que dorme muito pouco, então isso me favorece. Eu dormindo 6 horas por dia, eu consigo estar super bem. E então o fato de eu dormir pouco também faz com que eu possa trabalhar muito na madrugada, o que favorece minha produção, né? Porque na madrugada meu marido está dormindo, meu bebê está dormindo, então ninguém está me mandando WhatsApp, então eu consigo produzir muito e muito rápido. Mas não é fácil. Eu acho que organização, ter uma rede de pesquisa formada, isso é importantíssimo, né? Eu comecei muito cedo, como você falou. Eu sempre tive muitas parcerias com a Federal de Santa Maria, com a Federal de Santa Catarina. Tenho pesquisadoras ótimas que trabalham comigo, né? A Prof. Zuleide, a Prof. Gabriela, que estão trabalhando agora no projeto da Covid. Tenho alunos também muito bons. Tem um projeto de fibrose cística, a professora Débora, a professora Sara trabalham comigo. Então, assim, além de organização, você requer uma rede de pesquisa, tá? Então, você precisa criar essa rede de pesquisa. Então, tem uma parceria com a UDESC de Pinhalzinho, com a UTF-PR, com a UFSC, enfim, com a Unicamp, com a USP. É uma rede de pesquisa, tá? Você só consegue ter pesquisas de qualidade, produzir muito a partir do momento que você tem uma rede de pesquisa. Com certeza. E em que momento a curiosidade bate total aqui na pessoa, né? Tem hora de lazer. E aí, o que tu faz nas tuas horas de lazer? E, Gisele, a gente faz de tudo. Assim, eu sou uma pessoa, como eu te falei, né? Eu sou muito organizada. Eu acho que essa organização, ela veio ainda da época que eu morei no colégio interno, né? Então, eu aprendi a ser muito organizada porque eu tinha pouquíssimo tempo para fazer todas as tarefas. Então, eu vou para academia, eu vou para pracinha com meu bebê, né? Eu levo ele para natação. Então, tudo isso eu consigo fazer. Eu assisto filmes com ele. Nós gostamos muito de montar Lego, né, que é uma das atividades que desenvolve muita criatividade nele. A gente faz pintura, recortes, colagens. Então, eu sempre prezo por um tempo de qualidade com ele. Então, eu sempre busco ele na escola, né? Ele sai às 7 da noite, então, a partir das 7 da noite, eu não marco mais nada. Então, das 7 até as 10, que é mais ou menos o horário que ele vai dormir, 10h30, né, 22h30, é o tempo de qualidade que eu fico com ele. Então, a gente vai para o shopping, vai para a pracinha, fizemos um pouco de tudo, né? Então, assim, eu não sou aquela pessoa que eu estou 24 horas produzindo artigo, porque eu acho que também isso não é saudável, né? Eu acho que você tem que conseguir conciliar. Então, ao mesmo tempo que eu reservo um tempo para trabalhar, eu trabalho muito no tempo que eu reservei para trabalhar. Eu também reservo um tempo para estar com meu bebê, para estar com meu marido, para estar com as pessoas que eu gosto. No final de semana, os meus pais têm um sítio, então a gente vai para fora, a gente joga futebol, vai para a piscina. Então, eu acho que isso é equilíbrio e é a chave para as pessoas estarem bem, né? E quando estiverem trabalhando, trabalharem bem também.
né? Eu sinceramente, eu não me sinto culpada quando eu estou trabalhando. Eu, muito pelo contrário, eu me sinto muito realizada como mãe. Por mim, eu sempre brinco, né, que eu queria ter uns 10 filhos, porque é verdade, é o meu marido que não quer muito ter 10 filhos, tá? Mas eu teria uns 10 filhos porque eu sou muito realizada como mãe. Eu dei de mamar 2 anos e meio pro meu bebê. Eu só não dei mais porque, assim, todo mundo dizia, ele não cabe mais no seu colo. E então eu sou muito realizada como mãe e tudo que eu faço, eu tento focar, né? Então, eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando neste momento. Eu estou com meu bebê? Eu estou com meu bebê. E é esse tempo que eu vou dedicar para ele. Tanto é que eu não respondo WhatsApp, não fico assistindo outras coisas, né, quando eu estou com ele, porque é justamente para aproveitar da melhor forma o tempo com ele. Fico feliz de tu ser uma mulher normal, que abuso da minha parte, desculpa. Mas é importante isso, né? Então, assim, é importante as pessoas saberem também que, como tu falou, eu não sou 24 horas, estou escrevendo artigo, 24 horas alta produção científica. Não, eu sou mãe, eu sou mulher. Eu acho que é importante colocar isso. É claro que um fator importante, uma característica importante que tu tem, uma qualidade, é a questão da organização. Que talvez, como tu falou, talvez lá a escola, talvez tu já tenha nascido também um pouco, mas como tu teve essa experiência, né? Numa escola que tem uma disciplina, né? Aquela coisa toda, então tu adotou isso para ti e tu consegue transpor hoje no teu trabalho. Eu confesso, eu sei que já trouxemos essa discussão aqui na fala, eu estou com uma pontinha de inveja, mas eu não posso mais falar inveja, que a professora Luísa já me ensinou que inveja, não existe inveja boa ou ruim, mas me dá uma pontinha de inveja assim, no fundo, enfim, pela questão da organização, né? Eu gostaria de ser mais organizada, porque a gente sabe que tendo uma organização, consegue ter uma disciplina para escrever, para tudo, né? Eu não consigo ter, mas não só eu, como eu acho que com outras mulheres também, mas fica aí a dica, né, para as meninas e para as nossas colegas também. A organização é fundamental. E tem algum momento que tu diz assim, eu não aguento mais, eu tô cansada. Tem esse momento? Sim, Gisele, tem sim. Então, por exemplo, o meu bebê, ele é um bebê que tem fibrose cística, tá? Que é uma doença genética. Então, ele tem uma predisposição a ter doenças respiratórias. Então, ele não tem, graças a Deus, tá? Ele tá super bem, ele nunca teve nenhuma pneumonia, bate na madeira, né, para que não aconteça. Mas então ele tem uma predisposição a ter mais infecções respiratórias do que as outras crianças. Mas ele tá super bem. E isso requer mais cuidados, tá? Então, assim, quando acumula algumas coisas, né? Então, quando acontece alguns imprevistos, né? E aí as coisas começam a acumular, aí sim, realmente eu fico preocupada como dar conta de tudo, né? Mas aí eu sento, aí eu vou escalonando as coisas que tem para fazer. Então, por exemplo, se eu tenho que dar aula, a primeira coisa que eu tenho que fazer é preparar aquela aula. Se eu tenho que responder um artigo e está próximo da data de responder, então aquilo é prioridade. Enfim, assim vou tentando para não surtar. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, né? Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Eu não procrastino nada. Então, tem que pagar um boleto? Chegou o boleto, eu vou pagar agora, né? Tem alguma coisa para fazer neste momento? Não estou com vontade. Não, não existe isso, tá? Então, se eu destinei 4 horas para trabalhar, 8 horas para trabalhar, naquele período, eu vou trabalhar aquelas 8 horas, aquelas 4 horas, enfim, o tempo que eu destinei, tá? Sem procrastinação. Mas tem momentos assim que acumula, né? Imprevistos acontecem, né? Enfim, alguém precisa ir para o médico, precisa da minha companhia, né? A minha mãe, por exemplo, toda vez que ela precisa ir para o médico, eu vou com ela. E aí, às vezes, acumula mesmo, né? Então, aí às vezes eu faço um combinado com meu marido, olha, eu preciso de 2 horinhas hoje à noite para resolver tal coisa, né? Daí ele fica mais com o nosso bebê, e aí eu consigo resolver o que está atrasado. E é assim, né? Na verdade é um equilíbrio. Mas tem dias que o cabelo dá uma empinadinha. Fantástico esse teu relato, eu acho que é muito importante, pelo menos para mim, né? Então, eu sempre, quando eu ouço um relato desse, eu fico pensando, eu vou chegar em casa agora, eu vou fazer um cronograma de atividades e a minha vida vai mudar. Nunca dá certo. Porque eu confesso que eu tenho uma das minhas qualidades, eu às vezes me auto-atropelo, né? Então, eu quero fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho que isso também a gente acaba perdendo um pouco, às vezes, o foco, né? Do que deve ser feito, enfim.
Mas, assim, olha, parabéns mesmo por essa disciplina e é por essa razão, né? Tu é um exemplo de mulher cientista ser seguido, não só de mulher cientista, mas de mulher e mãe, porque não é fácil também, né? E um dos pontos que tu coloca é a questão da qualidade, o tempo que tu te dedica, seja ao filho, ao marido, à casa, ao trabalho, que seja realmente um tempo de qualidade. E uma curiosidade da formação, tu terminou o doutorado, fez graduação, mestrado, doutorado, né? Tu já foi direto para a docência? Direto para a docência. Tu já passou no concurso, tu nunca trabalhou no hospital, numa farmácia, com análises clínicas? Gisele, eu fiz tudo isso antes de terminar a graduação. Então, na graduação, eu trabalhava muito, 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 muito. Tanto é que quando eu fui para pós-graduação, eu até achei, nossa, tranquilo, né? Estou gostando dessa vida diferente, porque eu trabalhava muito. Então, eu era bolsista, eu trabalhava no hospital. Teve uma época que eu dormi uma noite sim, uma noite não. Porque, como eu era bolsista do hospital, eu tinha aula durante o dia e durante a noite eu fazia plantão, das 7 até as 7 da manhã. Então, eu trabalhava muito mesmo. E aí, então, eu trabalhei em laboratório de análises clínicas, né, dentro do hospital, na época da graduação. Trabalhei em farmácia nos finais de semana, então eu era atendente de farmácia nos finais de semana. Então, assim, tudo que eu podia fazer, eu fiz durante a graduação. E aí, eu vi que a docência, e eu sempre fiz iniciação científica também, né? E aí eu vi que eu queria muito ir para a docência. Eu sempre gostei muito de falar, de apresentar. Então, e a minha orientadora da graduação, professora querida, é uma pessoa que eu gosto muito até hoje, a Prof. Solange, e ela sempre dizia, Marga, você tem que ir para a docência porque você tem muito perfil disso. E aí, ela me orientou a ir para bioquímica porque tinha mestrado e doutorado. E aí, eu fui para bioquímica, eu fiz o mestrado e doutorado. No doutorado, eu já fiz o processo seletivo para ser professora substituta da Federal de Santa Maria. Então, eu fui 2 anos professora substituta, e aí, quando eu estava terminando o doutorado, abriram vários concursos. Então, abriu o concurso para o IFSC, eu fiz, acabei indo um período curto de 6 meses para o IFSC, e daí depois me chamaram para cá. No mesmo período, eu fiz o concurso para o IFSC e para o UFFS. Daí me chamaram no IFSC, assumi primeiro no IFSC, aí defendi meu doutorado. No dia que eu defendi meu doutorado, me chamaram aqui para o UFFS. Daí eu pedi exoneração do IFSC e entrei na UFFS lá em janeiro de 2011, não vamos fazer as contas, né? E estou até agora e pretendo ficar, olha, mais uns 30 anos. Ai, que bacana. Quando é que tu conheceu teu marido, Tica? Já nem me lembro. Tá, então eu vou te contar como que foi a nossa história. Então, eu conheci meu marido na universidade, eu fazia farmácia na época, ele fazia medicina, e aí nós estávamos sempre nos mesmos blocos e tal. Nós tínhamos uma amiga em comum que trabalhava no laboratório, que eu fazia iniciação científica. Aí ela nos apresentou, e desde o quarto semestre, quando eu estava no quarto semestre, ele estava no terceiro, e aí começamos a ficar juntos, mas nós não dizíamos que estávamos namorando, né? Nós só ficávamos juntos, e era isso, né? Porque eu estudava muito, então eu dizia que eu não tinha tempo. Estudava muito e trabalhava muito, né? Então eu não tinha tempo para namorar. E aí foi uma enrolação, assim, uns 2 anos até ele conhecer minha família e tal. Isso mesmo, então a pessoa que é bem. Judiei dele na época. E daí depois aí a gente começou a namorar definitivamente, e aí seguimos. Aí eu, na verdade, terminei a graduação, né? Me formei, aí fui fazer o mestrado, segui o doutorado, e aí ele se formou também. Aí depois eu vim para cá, ele continuava fazendo residência em Santa Maria, depois ele veio para cá também, e aí estamos juntos até hoje. Ai, que lindo, que legal. Não, eu perguntei, são curiosidades, né? Porque, assim, na verdade, assim, como eu te falei lá no início e falo para todas as nossas entrevistadas, digo, o Lattes, ele não fala muita coisa da gente, por mais que a gente tenha, de vez em quando eu brinco que acho que sou detetive, né? Fico ali nas redes sociais, aquela coisa toda, mas tem coisas que acabam passando, né? E eu acho que é importante também, né? Tu tem uma boa relação com o teu marido, eu acho que é importante também colocar isso. Também tu tem um parceiro que te ajuda. E o trabalho dele, não que seja melhor do que qualquer outro, pelo amor de Deus, não é isso, mas atuar na área da medicina também não é algo. Tu tem que ter uma disciplina, tu tem que ter, né, toda uma rotina.
Que legal, fiquei só com dó dele, que tu judiou dele, tadinho. Não, com certeza, Gisele, eu sempre falo que ele é o meu maior incentivador, assim, ele sempre me incentivou em todos os momentos, desde quando eu passei nos concursos, porque quando eu passei no concurso daqui, nós tínhamos casado, então eu voltei da lua de mel e ele ficou em Santa Maria e eu vim para Chapecó, então assim, e ele super entendeu, ele disse, não, Marga, vai lá, é importante, né, imagina, é um concurso, né, que você sempre quis, que você se dedicou até agora, né, e aí eu assumi, e então nós ficamos um ano assim, eu ia para Santa Maria nos finais de semana, e durante a semana estava aqui. Mas ele sempre me incentivou, quando eu assumi também cargo de coordenação, né, ele me incentivou, então ele é meu super incentivador, e assim, nós somos muito parceiros mesmo. É aquela coisa, quando aumenta muito o fluxo de trabalho, né, quando o cabelo fica arrepiado, que precisa é, resolver algumas coisas e a gente faz uma parceria, olha, não, agora eu preciso fazer tal coisa, você dá um help, né, com o bebê e tá tudo certo. Então, eu acho que essa parceria é muito importante e nós também gostamos muito de ficar juntos, né? Então, às vezes a gente trabalha juntos, faz um chimarrão, fica trabalhando e assim vai. Que bacana. Isso eu também é uma coisa que eu tenho valorizado muito, até porque tenho falado muito aqui nas entrevistas, porque a gente sempre fala assim, né? Até pelo próprio nome, né? Mulheres nascidas que começam o matriarcado. Então a gente tem essa defesa, né? Que os homens sempre estão à frente, que né, as oportunidades, as melhores oportunidades sempre são para os homens. Muitas das minhas falas já fiz dessas falas, né? Que a mulher é submissa ao homem, mas quando a gente tem um homem que é parceiro, que é amigo, não precisa, né? Um companheiro, uma companheira nossa, que é nosso parceiro, que é amigo, que estimula, a gente tem que valorizar. E eu tenho observado isso cada vez mais no projeto propriamente dito, né? Então a gente, assim, claro, a gente a minha expectativa, vamos as mulheres, vão se unir, uma vai dar força para a outra, mas na prática isso não tem acontecido muito. Acontece, é claro, não vou dizer que não, mas não tanto quanto a minha expectativa. E o que está me chamando a atenção, por exemplo, é que nós estamos tendo um apoio muito maior de homens do que de mulheres, né? Então, assim, para aí um pouquinho. Aí já faz um tempo que eu já tenho observado e eu comecei eu digo, será que a minha fala não está muito correta? Claro, a gente sabe que existe, né? O patriarcado existe e que sempre, né, o homem tenta se sobressair ou em algumas falas, ou no trabalho, seja lá como for. Mas, enfim, mas quando a gente tem um homem que ajuda a mulher, que apoia a mulher, eu vou estar falando aqui, né, porque eu acho que é importante a gente valorizar, porque, afinal de contas, a gente não faz nada sozinho, né? Então, é importante a gente ter essas parcerias, né? Então, é bem, bem bacana. Margarete, além dos projetos que a gente já falou, que são vários projetos, a gente não tem como, assim, eu adoraria e peço desculpa ao nosso público se de repente eu me esqueci de falar de algum projeto, porque como tu tem muitas orientações, de repente algum aluno pode dizer assim, mas ela não falou sobre tal projeto, ou, né, ou eu não perguntei. Mas você sabe que a professora Margarete, orientadora de vocês, ela trabalha firme e forte com muitas áreas, com muitas coisas, mas não podemos deixar de falar que nos últimos 2 anos, né, passamos por uma pandemia. Na verdade, eu não acho que passamos, eu acho que ainda estamos. Eu acho que tu pode, né, trabalhar e falar um pouco melhor sobre isso. Mas durante esses 2 anos de pandemia, tu desenvolveu vários projetos. 2 de pesquisa, 1 de extensão e mais alguns que a gente às vezes nem coloca do Lattes, porque é meio que automático, né, na nossa rotina, de pesquisador, extensionista, enfim. Desses projetos, tu teve mais de 5 artigos, que eu contei, tá, gente? Não, professora Margarete, que eu não queira contar, mas, gente, é muito trabalho que a professora Margarete tem, vocês têm que dar uma olhada. Eu vou deixar o link da descrição do Lattes da professora, até porque vários artigos são tão importantes, né? Vocês conseguem entender, né, a linguagem de alguns artigos. Eu fiz a leitura de alguns, né, para poder entender, até como eu brinquei, o que é um sistema purinérgico, né? De cada hora eu invento um nome quando eu vou falar. Mas, assim, a linguagem é acessível, os trabalhos são tão importantes para a nossa sociedade, e o que é legal, tem milhares e milhares de citações, então significa dizer que é um trabalho de respaldo e qualidade. E aí volta aquilo que a gente falou, né? Ser hoje bolsista produtividade em pesquisa, como a gente fala, que é algo que para nós mulheres, os cientistas, é algo que é o top, né? Hoje, por exemplo, na nossa universidade, nós só temos de um conjunto de 7,
né, teoricamente, posso estar enganada no número, nós temos 3 mulheres bolsistas de produtividade. Isso é muito legal. Só que para ser, como a professora Margarete falou, requer tempo, requer dedicação, muito tempo de estudo, abrir mão de muita coisa, porque vem aquilo, né? Ah, é fácil. Não, é fácil não é porque é bonita. Não, não é porque é bonita, tudo bem. Eu até quero saber, com todo carinho e respeito, qual é a receita que tu faz para dormir 6 horas e ter uma pele como tu tem, vamos combinar. Tem que fazer alguma receita aí farmacêutica aí, conta para nós, passa a receita aqui. Mas assim, a gente sabe, brincadeiras à parte, mas a gente sabe que requer dedicação e disciplina, né? Então, assim, esses projetos do Covid, fala para nós um pouquinho sobre esses projetos, a importância deles. A gente já conversou, né, sobre esse assunto com outras colegas, né, que já foram entrevistadas aqui, porque assim, foi muita gente, muitas mulheres. A gente usou o nosso tempo, vamos dizer assim, em prol da pesquisa. Porque, né, as reportagens colocam, o que a universidade está parada? A gente não parou coisa nenhuma. A professora Margarete não parou coisa nenhuma. Nenhuma de nós paramos. Nós trabalhamos, estudamos e continuamos as nossas pesquisas da melhor maneira que a gente pôde. Então, fala um pouquinho desses projetos, dos artigos que vocês publicaram, porque, assim, os artigos que vocês publicaram, eles continuam sendo citados a todo momento. Fala um pouquinho para nós. Então, Gisele, o projeto Covid, assim, foi um projeto fantástico, né? Na verdade, foi um convite muito especial da professora Zuleide, minha parceira de pesquisa. Ela me convidou a prof. Gabriela para entrarmos no projeto Covid, né? Era um projeto que já tinha sido pensado pela professora Gislaine, da Unesc, e foi uma parceria, né, entre 2 universidades. E aí, quando ela me convidou, eu super topei, na verdade, assim, com um pouco de medo, porque nós não tínhamos a vacina ainda, né, então eu não era vacinada, então, realmente, trabalhar com uma doença nova, né, numa pandemia, que você não sabe se você vai adquirir ou não, e quais serão os sintomas, é muito desafiador. E aí, no momento que ela me convidou, eu disse, não, topo, super topo, a gente precisa trabalhar, né, é uma doença nova, nós temos que explorar, é um campo fantástico, a gente precisa dar um retorno para a sociedade, e essa é a nossa função. Se nós não trabalharmos, né, com essa doença, talvez a gente vai estar perdendo de dar resposta para a sociedade, que a sociedade tanto espera. E aí, acionei os meus alunos, eles prontamente aceitaram participar, né? Nós somos um grupo grande, de quase 20 pesquisadores, né? Que envolve pesquisadores da UFFS, tanto do mestrado em Ciências Biomédicas, quanto do doutorado da UFSC, quanto alunos de iniciação científica. E aí decidimos trabalhar com o sistema purinérgico nesses pacientes em diversos níveis. Então, leve, moderado e grave. E realmente observamos, né, um aumento de liberação de ATP extracelular, influenciando diretamente no P2X7, que é um dos receptores do sistema purinérgico, aumentando a tempestade de citocinas. Então, resultados experimentais fantásticos, inéditos, né, que já foram publicados, foram super bem publicados numa revista Qualis A1, e que provavelmente vai ser muito citados por um longo período. E além desse resultado, né, nós também temos mais outros 3 artigos que estão já em fase de finalização, relacionando o estresse oxidativo nesses pacientes. Também temos marcadores de hormonais, né, leptina, grelina, que estão alterados, e todos esses manuscritos já foram para ser vistos e estão aguardando parecer. Além de ser uma decisão difícil de entrar no projeto, né, de começar o projeto, entrar na UTI, porque na UTI estavam os casos mais graves, né? Então, e aí a gente decidiu, não, vamos entrar na UTI. E aí tinha que ter toda uma preparação dos alunos bolsistas que iriam para a UTI, né? Porque, assim, a gente pegava paciente que a gente assinava o termo, 30 minutos depois o paciente vinha a óbito, né? Então, preparar os alunos para essas situações realmente são situações fortes, né? Então, a gente teve que ter toda uma preparação de equipe, né? A gente trabalhava no laboratório todo o tempo paramentado, né? Com óculos, macacão. Eu vou te mandar uma foto também depois, né? Então, assim, um trabalho, às vezes, de 10 horas paramentado. Não é fácil.
Então, realmente foi um projeto, assim, fantástico, né? Eu tenho um carinho enorme por esse projeto. Deu muito trabalho, nós precisamos estar cientes do risco de contaminação, os alunos precisaram estar cientes, tivemos treinamentos, vários treinamentos para que ninguém se contaminasse, né? Então, mas foi uma parceria muito boa e eu sou imensamente grata, né? Além das professoras parceiras, né? Mas também aos alunos que assim se dedicaram e não foi fácil porque a gente fazia coletas no final de semana, né? Então, dedicaram seus finais de semana para que a gente pudesse realizar esse projeto. Pois é, e aí que a gente consegue ver a diferença, né? Porque fazer pesquisa não é só no horário que eu quero, né? Isso é uma luta que a gente tem, né? Que eu, enquanto professora orientadora, tenho, né? Então, alguns bolsistas colocam: ah, não, eu só posso tal e tal dia, porque no outro dia eu tenho academia, no outro dia eu tenho. Então, assim, tá na área errada, né? Então, assim, antes eu era mais boazinha e tal. Claro, a gente tem que ter um espaço para nós, mas a pesquisa em si, quando ela surge, ela é urgente. Então, eu me lembro que vocês montaram, né, meio que um acampamento, né, na universidade, aí na reitoria, se eu não me engano, no centro aí de Chapecó. Então, para fazer as coletagens, o trabalho de vocês, todo um cuidado que vocês tinham, até porque, como tu falou no início, ninguém tinha vacinado, ninguém tinha se vacinado, e a gente não sabia muito bem, a gente só tinha medo, até porque muitas coisas, a gente perdeu muitas vidas, né, para essa doença. Então, eu imagino que não deve ter sido fácil nem para ti, nem para as colegas que participaram, tão pouco para os alunos. Embora alguns sintam-se meio aventurados, né, vão na aventura, mas eu imagino que para vocês foi mais tenso, né, pela responsabilidade de estar desenvolvendo esses projetos. E, na verdade, realmente, assim, os projetos, assim, a todo momento, citações, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Então, parabéns, com certeza é um projeto de relevância enorme, não tem nem o que falar, né? E que realmente tem colaborado com outras pesquisas, né? Então, acho que, nossa, isso é tão legal quando a gente faz algo que faz a diferença, né? E que a gente pode ajudar as outras pessoas. Eu acho que todos os teus trabalhos que tu desenvolve são voltados a isso. Além desses trabalhos na área da pesquisa, eu queria também salientar aqui, rapidamente, né? Tu tem alguns capítulos de livro, então eu não vou nem começar a citar, porque, gente, eu não vou parar mais. Mas tu tem alguns livros publicados e, recentemente, né, tu publicou um livro, na verdade, na área de estresse oxidativo. Eu nem sei dizer o nome, gente, eu vou botar a capa aqui bonitinha, tá? Para vocês verem. Então, assim, tu já trabalha há bastante tempo com isso, né? Então, tu tem respaldo para isso, né? Tu tem conhecimento para isso. Ah, eu acho fantástico. Fala um pouquinho desse livro, como é que foi a organização dele. E se tu quiser falar de outros também, fica bem à vontade. Então, esse livro do estresse oxidativo, ele foi um desafio, né? Porque foi meu primeiro livro como editora. Mas era uma área que eu sempre trabalhei, né? Que eu trabalhei desde a iniciação científica, mestrado, doutorado, então era uma área muito próxima, né? Então, quando eu recebi o convite da editora, por um momento eu pensei, nossa, é um trabalhão, né? E assim, temos que lembrar que todos esses trabalhos, eles não são remunerados à parte, né? Eles fazem parte da nossa função como docentes, né? Mas eu pensei, não, é mais um desafio, e eu aceito esse desafio, né? Então, e deu muito certo. Eu recebi 27 propostas, né? E no final a gente acabou fechando em 10, porque eram os temas que mais se adequavam e que eu queria que estivessem no livro, né? Então, deu muito certo, foi realmente um desafio, né, editorar, porque tem que fazer a leitura de todos os capítulos, tem que fazer as correções, enviar para os autores, fazer uma nova leitura, depois fazer a organização do livro. Claro que eu tive assistentes muito bons da revista, né, da editora, mas é todo um trabalho para você finalizar o livro. E o livro, o principal tema dele dentro do sistema polinérgico é a enzima glutationa, que é uma enzima antioxidante que exerce um papel muito importante, né, da detoxificação de espécies reativas. Então, e ela pode ser relacionada com uma série de doenças. Então, já era um tema que eu trabalhava, né, e só veio a responder mais uma das minhas vontades, né, que era ter um livro que eu pudesse editorar. Então, foi muito bacana esse desafio também. Ai, que legal. Parabéns pelo teu trabalho. E mais uma vez, assim, né? Tu é uma mulher que gosta de desafios, né? Pelo menos eu acho que também tu tem essa característica muito marcante em ti, né? Então, tu gosta de desafios
E aquilo, eu imagino, né? Digo, não, eu consigo, eu vou me organizar e tudo vai dar certo. Acho isso bem, bem bacana, uma característica importante tua. E aí eu te pergunto também, bom, gente, assim, tô falando mesmo como tiete, porque assim, eu namoro as minhas entrevistadoras, eu digo, eu fico cuidando elas, eu vou, né, olho o Lattes, não pense, né, não pense, Margarete e as outros colegas que é com inveja, não, eu olho com admiração, certo? Porque, assim, é muito bonito e eu acho que a gente precisa valorizar os nossos colegas que conseguem, conquistam, né, mas que ralam muito para ter isso garantido na sua vida, né, no seu espaço. Mas assim, tu é líder de grupo de pesquisa, coordenadora de pós-graduação, tu tem um currículo assim de coordenações que eu nem citei, né? Mas quem quiser acessa aqui embaixo, que vai estar na descrição do vídeo também, o Lattes da professora. Tu tem capítulos publicados do mundo inteiro, citações do mundo inteiro, projetos, enfim, tu já realizou todos os teus sonhos enquanto cientista? Então, Gisele, isso acho que é uma pergunta bem difícil de ser respondida, né? Se eu realizei todos os meus sonhos como cientista. Eu vou te responder com um outro lado, não vou te dizer falar em sonho. As pessoas querem ser muito felizes, né? Então, e o que eu considero a felicidade? A felicidade, ela é uma soma de pequenos momentos. Então, eu sou muito feliz como pesquisadora. Eu não vou te dizer que eu tenho sonhos, por exemplo, entrar para a Academia Brasileira de Letras, né? Entrar para a Academia Brasileira de Ciências. Mas isso não tenho esse sonho, tá? Então, praticamente, do que eu almejava, que era ser pesquisadora do CNPq, né? Ser bolsista de produtividade do CNPq, sim, este era um dos meus maiores desejos e consegui e fiquei muito feliz. Mas a partir do momento que eu consegui isso, eu não parei por aí, né? Eu quero ser uma pesquisadora muito feliz. Então, e como eu considero que a felicidade ela é formada de pequenos momentos, eu acho que cada vez que tem um desafio que você consegue vencer, é a realização de um sonho também, né? Então, eu me motivo a cada novo desafio. E assim eu vou seguindo na pesquisa, né? Eu acho que durante toda a nossa vida a gente vai ter pequenos desafios. E aí isso vai formando a nossa felicidade. Que lindo, que bacana, que legal. É meio complicado. Eu sei que é uma pergunta difícil, né? De dizer se tu já realizou todos os teus sonhos, né? Enfim, porque a gente está sempre constante. Como tu falou, eu acho que eu vou tentar começar a reformular essa pergunta, né? Porque a questão, mas é sonho, felicidade, elas acabam estando interligadas, né? É que, claro, se a gente pensar hoje, falando friamente, tá, colegas? Por favor, não me leve a mal, mas no patamar de cientista, eu vou falar por mim. Eu queria publicar um artigo numa revista reconhecida. Ok. Sou líder do grupo, de um grupo de pesquisa. Ok. Tenho uma patente. Ok. Quero ter um livro, que eu não tenho. Eu tenho, já participei de capítulos, mas não, né? Eu editoriando, eu escrevendo. Eu não tenho. É um sonho que eu tenho, certo? Mas a produtividade, a gente sonha também, só que a gente sabe, né? Quem é uma cientista que tem um pouco de clareza, sabe que não é algo tão simples assim de ser conquistado. Mas a gente está lutando para isso, óbvio, né? Mas eu digo assim, a questão do sonho, eu entendo bem o que tu fala, mas eu fico imaginando assim, uma coisa que eu fiquei pensando e que eu procurei lá no teu lado. Eu digo, meu Deus, com tanta orientação, ela tem que ter um livro ou algo com as orientações de todos os trabalhos. Né? Então eu estou te lançando o desafio aqui do teu grupo de pesquisa, né? Uma ideia que surgiu olhando, eu digo, meu Deus, já eu pensando, né? Já pensou se ela tinha que ter um livro aqui dos trabalhos que ela já orientou, porque tudo tem uma sequência e vai mostrando o desenvolvimento da cientista que tu é. Pelo menos foi esse olhar que eu tive ao analisar os trabalhos, né? E orientações que tu fez. Mas é um desafio, né? Enfim, né? É uma ideia. Gostei, Gisele, gostei desse desafio. Não tinha pensado nisso, olha, é mais um sonho. Mais uns bota, né? Eu acho que a gente também é movido por sonhos e por desafios também, né? É claro, eu acho que a melhor coisa também é a gente fazer um trabalho que a gente pode contribuir para a sociedade. Eu penso dessa forma. Então, os meus projetos, as minhas ideias, e os teus projetos também, as tuas ideias, sempre estão pensando em dar esse retorno para a comunidade, colaborar com a ciência, e realmente colaborar com a ciência de alguma forma, da melhor forma como cada uma pode, né? Mas, enfim.
Mas é uma ideia. Eu senti falta do teu lado, disse assim, olha que coisa metida, desculpa. Mas eu fiquei pensando, pô, tá faltando um livro aqui, porque tu orienta desde cedo. Tu tem vários trabalhos que se comunicam, mas não são iguais, eles se comunicam. Claro, chegou uma hora ali, confesso, né, gente? Que aí é muita ciência para a pessoa química aqui, né? Embora a gente entenda um pouquinho, mas não é a minha área, né? Mas dá para ver, sim, que eles se comunicam, mas são trabalhos diferentes. Eu acho que seria legal, assim, uma coisa que me veio em mente olhando o teu Lattes, assim, a tua historicidade. Uma excelente ideia, com certeza. Não tinha pensado nisso mesmo. Ah, fica a dica. Hoje tu desenvolve, até a bolsista produtividade, né? Pesquisa do CNPq nível 2, também os bolsistas eles recebem uma bolsa, né? Mas essa bolsa não é uma bolsa para sair para viajar, né, gente? É um dinheiro que sempre é convertido, ou quase sempre, não posso afirmar, né? Mas é convertido para pesquisa. Além, né, dessa ajuda, né, financeira dentro da pesquisa, tu também tem outros projetos que foram contemplados, não só aqui dentro da universidade, mas fora da universidade, por outros órgãos, que facilitam e, obviamente, ajudam na pesquisa. Mas, verdadeiramente, quais são os desafios, né, os maiores desafios que tu tem de fazer pesquisa? É claro, tu está correndo atrás, tu corre atrás, tu consegue essas verbas, mas a gente sabe também que não é fácil, né? Não é só mandar o projeto para tal lugar, ganhei. Então, quais são os desafios de fazer pesquisa na universidade e no mundo, né? Porque, afinal de contas, tu é uma referência mundial. Bom, a maior dificuldade realmente, Gisele, está relacionada a financiamentos, porque as pesquisas na área da saúde, elas são muito caras mesmo. Então, assim, para a gente publicar um artigo, às vezes a gente precisa de kits, né? Então, por exemplo, o kit de ATP extracelular, ele custa 4, 5 mil, anticorpos, né? Fazer várias técnicas, então, é o Western blot, dosagem, então, de diversas enzimas, né, citometria de fluxo, mais imunofluorescência. Então, para tudo isso, requer muito investimento e além de equipamentos caros, né. Então, acho que sim, um dos maiores desafios é o investimento na pesquisa e, além disso, é um reconhecimento da sociedade para quem faz pesquisa, né. Nós temos uma ciência atualmente que está, principalmente no Brasil, assim, um pouco desacreditada. E aí eu vejo que os alunos da pós-graduação, às vezes, eles se desmotivam, justamente porque a sociedade não acredita na ciência. E esse é um dos maiores desafios, e talvez eu acho que este é um dos meus maiores sonhos, sabe, de mostrar quanto a ciência é importante, quanto ela muda o mundo, quanto o sistema urinético é importante, né, quanto ele está envolvido nas doenças. Então, mostrar a importância da ciência, isso é um grande desafio, além dos recursos financeiros, né? Eu acho que nós temos que investir muito mais em ciência. Eu tenho um trabalho enorme para gerir os recursos, né, que nós conseguimos aprovar tanto de projetos externos quanto de projetos internos, porque eu sempre falo, nós temos que aproveitar da melhor maneira aquele recurso. E para isso eu tenho que fazer eu faço contato com as empresas, peço orçamentos, e assim a gente vai indo, tentando aplicar da melhor maneira, comprando o melhor kit, vendo qual que é o melhor anticorpo, que eu posso fazer uma técnica, que eu posso fazer outra técnica, que eu posso trabalhar com humanos, que eu posso trabalhar com ratos. Então, realmente, é um desafio muito grande, né, essa falta de recursos e precisar utilizar da melhor maneira possível aquele recurso que a gente tem. Então, eu deixaria como dois grandes desafios, os recursos financeiros e a sociedade acreditar na ciência. Então, nós precisamos cada vez mais fazer com que a sociedade acredite, que a sociedade leve a sério, que a sociedade veja a importância dos pesquisadores da ciência no Brasil e no mundo. Ai, que lindo! Como não admirar uma mulher como essa? Não tem como não admirar. Eu já conheço teu trabalho já faz muito tempo e sei assim do quanto que tu trabalha, do quanto tu te dedica e eu acho que isso é fantástico assim, né? Ter esse olhar. A gente sabe que não é fácil, tu trabalha muito, tu te dedica muito, com certeza, as coisas não caem, né?
porque eu sou amigo do A, do B, do C. Não funciona, a gente na pesquisa não funciona dessa forma, ainda mais quando envolve projetos externos, né? Internos também, óbvio, né? Mas, enfim, quando é outras que a gente está concorrendo com cientistas, com os nossos, como a gente fala, com os nossos pares, né? Então, são pessoas que são tão qualificadas quanto nós, então não é fácil, né? Com certeza não é fácil. Durante esse período todo, quais foram, o que mais marcou? Porque assim, eu fiquei pensando, digo, tudo é importante para a vida da professora Margarete, ok, tu já falou, deixou isso bem claro. Mas assim, se tu tivesse que dizer um ponto, né, nessa tua carreira científica até hoje, porque amanhã tudo pode mudar, né? Amanhã outras descobertas, outros artigos, outros projetos. Mas até hoje, o que marcou a tua carreira científica? Um ponto, assim, ou dois, tá? Às vezes é difícil falar de um só. Então, eu colocaria como um marco muito importante, que foi o trabalho com a Covid, né? Além de ser um desafio pessoal, né? Porque envolvia medo, realmente medo, né? De você estar trabalhando com uma doença infecciosa, né? Com alto grau de contágio e precisar pesquisar, né? E saber que era um momento que você poderia dar um up na sua carreira, né? E foi realmente o que aconteceu. Então, eu coloco um marco muito importante, né? A pesquisa com a Covid, porque daí também veio o recurso do Universal do CNPq, a minha bolsa de produtividade, né? Então, está relacionado ao projeto da Covid. Então, foi uma série de questões que vieram juntamente com o projeto da Covid, mas mais do que isso, uma superação também pessoal, né? De dizer, não, eu preciso dar esse retorno para a sociedade, então, por mais que me cause medo, eu vou enfrentar e eu vou seguir, eu vou trabalhar com isso, porque eu preciso, né, dar esse retorno como pesquisadora, como cientista para a sociedade. Eu tenho essa obrigação, esse dever de estar trabalhando para a sociedade. Então, eu consideraria como um marco bem importante na minha carreira, né, de aceitar esse desafio de trabalhar com a Covid. Fantástico. Eu sei que é difícil, né? Porque todos os pontos são importantes, todos os momentos são importantes. Mas também é importante a gente conseguir refletir, né? Aquele momento que realmente, no caso do Covid, foi um desafio. Todo mundo que trabalhou na área da saúde, na linha de frente, ali com vocês, é algo que, né? Vocês estavam dando a vida ali, né? Então, a gente não sabia, né? Vocês, enfim, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Então, olha, parabéns pelo trabalho mais uma vez. É fantástico, assim, e esse teu amor e carinho, né, pela ciência e pelo que tu fazes. E como mulher, na tua área, tu já sofreu algum preconceito? Já sofreu algum preconceito por ser mulher, por desenvolver os projetos na área da saúde? Eu poderia trazer uma estatística grande aqui, mas eu vou deixar para que tu fale um pouquinho. Para ser bem sincera, eu não vou dizer que eu sofri preconceito, tá? Mas a minha produtividade, como eu sempre tive uma produtividade alta, eu sempre observei um reconhecimento diferente, tá? Dos meus colegas homens, em relação a outras mulheres que não tinham uma produtividade tão alta. Então, acho que a minha produtividade alta me ajudou a não sofrer tanto preconceito. Mas eu vejo que os colegas homens, às vezes, olham de uma forma diferente para aquelas mulheres que estão na ciência e que às vezes não conseguem ter uma produtividade tão boa por uma série de fatores que nós não vamos discutir. Penso que a gente tem que mudar, sim, esse pensamento, né? Porque não foi porque eu não sofri um preconceito direto que eu não consigo enxergar, né, esse preconceito. Então, acho que ele existe, ele é presente, sim. Eu não vou te dizer que eu sofri porque realmente eu não tenho uma situação específica para te falar, justamente porque muitas vezes, né, eu concorri com homens que tinham, então, uma produtividade menor do que a minha, e isso me levava a ter uma admiração, tá? Mas existe sim, não dá para a gente fechar os olhos. Não, com certeza, né? A gente sabe que na área da saúde, até eu vejo pelas estatísticas, números que o próprio CNPq traz, né? Tem muitas mulheres que estão atuando, a produtividade delas é muito alta, mas existe às vezes existe um nível de competitividade, e nesse caso, no teu caso específico, acho que é um pouco complexo de se falar,
porque tu tem uma alta produção desde muito cedo. Então, tu te dedica desde muito cedo a uma alta produção, uma produção de qualidade, enfim, não tem nem o que se discutir. Então, com certeza, assim, eu imagino, né, no meu olhar, analisando o teu lado, ser aquela coisa, né, às vezes o olhar masculino, né, olhando, né, poxa, mas como é que ela tem tudo isso? Daí é mulher, eu na minha cabeça, tá, gente? Pelo amor de Deus, me perdoe. Daí é a mulher, né, por favor, né? E um outro ponto também, às vezes a gente coloca, que algumas colegas têm falado, que às vezes o preconceito às vezes não surge nem do homem, surge da própria mulher, né? Então, outras mulheres, que não cabe aqui falar, enfim, a gente vai saber o que passa na cabeça de cada uma, né? Mas às vezes elas ficam incomodadas com o sucesso da outra, né? Então, assim, e aí eu venho, como eu já falei anteriormente em outras entrevistas, né? A gente precisa valorizar as nossas colegas, nós precisamos valorizar todas as mulheres da universidade. É claro, a gente sabe que tem algumas mulheres que têm maior produtividade, outras menos, mas não significa dizer que o trabalho de quem não tem uma alta produtividade, comparado, né? Eu posso comparar, hoje eu tenho meu referencial aqui, comparado com a professora Margarete, não seja tão importante, tão válido quanto o trabalho da professora Margarete. Dessa forma, a gente precisa valorizar, né? E dar apoio, porque às vezes o que precisa mais é um apoio, é um incentivo, né? Então, muitos projetos de muitas colegas, às vezes eu acho que não vão para frente e elas relatam isso, porque não tem um apoio, não tem o apoio da direção, não tem apoio dos colegas do colegiado, não tem, enfim, né? Então, mulheres, a gente precisa se unir mais, gente, a gente precisa unir. Pensa só os projetos da professora Margarete, ela acabou de relatar, né? Os projetos, as mulheres que estão envolvidas, cada um de uma área, cada um colocando ali, né, o que melhor sabe, da melhor maneira, unindo forças. E é por isso que fazem trabalhos tão bonitos e tão significativos para a sociedade. Acho que isso é importante também. E a Gisele, agora, na verdade, eu acho que eu quero responder de novo a tua pergunta em relação ao preconceito. Sabe por quê? Porque, na verdade, logo quando a gente fala em preconceito, né, vem a questão do preconceito masculino, né? Eu lembrei o seguinte, eu já ouvi de mulheres falando assim, você tem vida? Quê? Você tem vida? Perguntando assim, você tem vida? Sim, eu tenho uma vida normal, eu tenho uma vida normal como tantas outras pessoas. Eu faço muitas coisas fora. Talvez eu seja um pouco mais organizada e aproveite mais o tempo, né? As pessoas não precisam produzir o quanto eu produzo. Eu sou feliz produzindo o que eu produzo, sabe? Eu não faço nada forçado. E, por exemplo, se eu vejo um edital, esses dias alguém me falou assim: você tem uma revista, por que você não vai concorrer no edital de editores? Falei, não, porque agora eu vejo que não é o momento de eu concorrer para o edital de editores, porque eu já estou com 5 projetos externos, eu preciso gerir bem esses 5 projetos externos, eu preciso me dedicar para estes, eu não vou concorrer a outros porque não é o momento. Sim. Então, eu acho que ao longo do tempo você vai amadurecendo e você vai tendo essa sabedoria de decidir o que é bom e o que não é bom para ti. E às vezes eu vejo assim, que às vezes algumas pesquisadoras iniciantes, elas estão nessa ansiedade de melhorar o Lattes, de melhorar a produção, e aí elas pegam qualquer projeto, né? E às vezes o projeto é um projeto frágil, não resulta em publicação, acabam gastando um tempão. E aí eu sempre dou dicas. Tenta estruturar bem o projeto, veja se é um projeto viável, né? Empenhe seu tempo num projeto de qualidade, não que uma ciência é mais importante do que a outra, mas às vezes um projeto bem delineado, bem estruturado, ele tem resultados do que se você começar a fazer um projeto sem esse delineamento. E é o que eu tento passar para os meus alunos da pós-graduação também. Isso faz a diferença, né? Tu escrever um projeto, tu conseguir alinhar bem o que tu queres, montar bem os objetivos e outra, né? Às vezes, como tu falou, às vezes o pessoal entra nessa fissura, quero aprovar projeto e aí aprovando o projeto eu vou ter milhões de artigos produzidos. Sinto muito, meninas, não é assim que funciona, não. Né? A professora Margarete sabe, tu pode ter todos os projetos se tu não tem bons resultados, se tu não consegue fazer uma boa análise dos teus resultados, desculpa, mas tu acaba não tendo nada. Só usou um tempo e trabalhou naquilo ali, enfim, aprendeu, com certeza não é um mérito da questão, enfim,
Mas essa é a questão, né? Tu saber bem o que tu queres, aonde tu queres chegar, enfim, te organizar bem. Acho que faz toda. Nós estamos tendo uma aula incrível aqui com a professora Margarete, como eu disse, eu já estava namorando dela já faz um tempo. Estou anotando todas as dicas, anotem aí, vamos ver se a gente consegue, né, colocar em prática. Mas é assim, é como tu fala, acho que tu tem, tá perfeito o que tu fala. E eu acho que é uma questão de escolhas. Quem falou, existem outras oportunidades que surgem na tua carreira, por exemplo, enquanto cientista, existem. Mas será que tu queres ocupar teu tempo com isso, né? Não, parei, eu tenho 5 projetos, eu tenho 30 bolsistas, orientandos. Mais uma coisa, né? Tem a minha vida, porque eu tenho aí, né? Aí tem que falar agora, porque eu tenho vida, eu sou uma pessoa, sou uma mulher que eu vivo, que eu amo, que eu namoro, enfim, né? Que eu faço unha, cabelo, né? E aí ela não deu ainda para nós o segredo do creme que ela usa, né, gente? Vamos até o final, eu vou ver se eu consigo a receita química para produzir aqui no laboratório. Gisele, quando que foi? Semana passada eu fiz uma reunião com o pessoal da Termo para compra de um equipamento, e aí a pessoa que estava me auxiliando na Termo, né, falou o seguinte: professora Margarete, você está desde o início da universidade? Eu falei, sim, eu estou desde o início da universidade. Ele falou, mas você parece bem jovem. Eu falei, não, meu Botox que é bom, meu Botox está bem funcionando. Tem um fator aí que eu vou falar aqui também, já que a gente está aproveitando e falando essa questão que eu estou perguntando a receita do medicamento, mas na verdade eu acho que uma receita que a gente tem, e tu deixou isso bem claro nas tuas falas, é que tu é feliz no que tu faz. Então, assim, quando a gente é feliz no que a gente faz, não precisa de medicamento, a gente já é feliz. A gente consegue passar essa luz, essa energia. Às vezes as pessoas dizem assim, mas tu tá sempre rindo, tu tá sempre assim, sabe? Eu digo, gente, mas que culpa eu tenho de ser feliz? Quando eu tenho estresse, eu tenho estresse. Tipo, acontece alguma situação? Acontece. Mas na maioria das vezes, nós somos pessoas felizes. Então, é claro, a gente usa um creminho aqui, um corretivo ali, é natural. Né? Mas tu é uma jovem cientista. Tu é, embora tu tá não podemos mencionar os anos daqui da universidade, mas assim, tu é uma jovem cientista, tu começou muito cedo. Então, e isso também às vezes assusta as pessoas, né? Tipo, como, né? Tem tudo isso de publicação e tu é uma jovem cientista, e eu desejo que tu publique assim muito mais, que tu produza muito mais, que tu, quanto mais mulheres tu incentivar, né, que forem, né, que te seguirem, eu tenho certeza que só isso já contribui para a ciência, né? Então, só o fato de tu existir e ter essa preocupação, porque além dos projetos de pesquisa, tem vários projetos na área de formação, né? Na formação do professor, na formação científica, na formação de escrita, enfim, são inúmeros projetos que tem que fazem a diferença na profissional, né, que tu é hoje e nos trabalhos que tu desenvolve. E eu até esqueci de mencionar, né, que tu também já aprovasse vários projetos CNPq Universal, que é um respaldo muito grande, que é muito difícil. Gente, eu canso de mandar, sabe? Esse ano eu nem mandei. No passado nem mandei, mas é concorrido, e às vezes eu vejo por mim, né, eu digo, minha experiência, às vezes eu consigo chegar até nas etapas finais, aí eu paro na publicação, né, quando chega lá nas publicações, nas análises finais, né, não é no mérito do projeto, mas a gente sabe que também é um respaldo muito grande, né, aprovar um projeto CNPq Universal, seja a faixa, qualquer faixa, enfim, é uma coisa importante para cientista. Eu ainda quero fazer isso também. Um dia, quem sabe, eu consigo. Vou ter que publicar um pouco mais, né? Enfim. Mas isso também faz parte, né, do processo. E, professora Margarete, tem alguma mulher cientista ou não, né, que contribuiu ou contribui para a tua vida, né, para tu ser a cientista que tu é hoje? Praticamente, eu elegeria 4 mulheres, né, na minha vida. A minha mãe, que sempre me incentivou, então, assim, a minha mãe não tem graduação, mas é uma pessoa fantástica que ela tem uma visão de futuro muito, muito importante. Então, ela sempre dizia: você tem que estudar, você tem que ser responsável pela sua vida, você tem que ser independente. Então, a minha mãe, em primeiro lugar, que sempre foi a minha maior incentivadora. Claro, meu pai também, né? Mas como mulher, então a minha mãe. A minha primeira orientadora de iniciação científica, a professora Solange, que me orientou durante toda a graduação. Ela sempre, assim, me orientou com muito carinho, me mostrou os primeiros caminhos da ciência,
minha professora Vera e a professora Maria Rosa, que foram minhas orientadoras no mestrado e no doutorado, e depois no pós-doutorado também. Então, assim, sempre me incentivando, mas sempre com muito carinho, com muito respeito. Então, trabalhando muito junto, e foi isso que eu levei para a minha vida, então, como orientadora. Então, essas, com certeza, são as 4 mulheres que me influenciaram muito na ciência. Ah, com certeza, por isso, com bons exemplos de mulheres assim, por isso que tu é a mulher cientista que tu és hoje. Não tem problema de falar de homem, não tem nenhum problema, muito pelo contrário, nós temos colegas já que disseram, não, eu sempre fui orientada por homens e o meu orientador, ele foi algo que não tem explicação, né? Então, se não tem nenhum problema, pode falar do paizão, fica bem à vontade para falar do paizão, que com certeza os nossos pais são os, né? Que bom que todo mundo tenha bons exemplos, assim como nós tivemos, né, de ter os nossos pais. Isso é bem bacana, bem legal. Margarete, muito obrigada, né, por ter esse momento aqui conosco, por ter essa conversa aqui comigo. Eu fiquei mais encantada e apaixonada pelo teu trabalho, pela tua pessoa. Então, assim, uma coisa é a gente olhar o Lattes, uma coisa é a gente saber, né, dos bastidores, e outra coisa é a gente poder ter esse momento de conversa. Eu espero que a gente possa, em outros momentos, estar presencialmente conversando. Mas, assim, muito obrigada. Parabéns pela mulher que tu é, como eu já falei antes, pela cientista que tu é. Tu é um exemplo a ser seguido, porque não é fácil ser mãe, esposa, cientista, professora, né, orientadora, e aí começa a vir, né, um monte de coisas que a gente pode falar, e ter uma produtividade tão linda e tão significativa como tu tens, né? Quero deixar bem claro o meu carinho, meu respeito por ti, não significa dizer, colegas, que outras colegas não tenham, né, o meu reconhecimento, todas têm o meu reconhecimento, mas eu não posso deixar de falar que a professora Margarete sempre me chamou a atenção, né, e quando eu vou olhar as minhas entrevistadas, enfim, por ter uma produtividade muito alta e por ter várias responsabilidades, porque são responsabilidades, né? Ter filho é uma responsabilidade, ter filho é um projeto, né? É um projeto e é um projeto que não termina, ele vai, olha, vai para sempre, né? E tem que aproveitar bem, ainda mais com uma criança de 3 anos que está todo vapor, então a gente tem que aproveitar bem, viver esses momentos, porque assim, olha, quanto menos esperar, que nem eu, minha filha se formou, está independente, o tempo passou e meu bebê deixou de ser meu bebê e é uma mulher agora, né? Enfim, correndo em busca dos seus sonhos. Muito obrigada mesmo, gratidão. E aí, pessoal, mais um pedido, se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do Química em Arte. É muito importante, além da ação das mulheres na ciência, nós temos a ação do Elas em Arte, onde a gente entrevista mulheres que inspiram outras mulheres, e temos o Sarau Química em Arte também, que tem artistas, né, que trabalham com arte, com cultura, e mulheres maravilhosas também. Então, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. No Instagram, professora Margarete, como é que é o link lá de vocês? Purinas.extensão UFFS. Ó, tá aqui. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhem os materiais, comentem lá, pessoal. É muito importante isso, sabe? Porque quem produz o material, quem produz o conteúdo, quer ter esse respaldo. Ah, se fui supondo, né? Ah, tá difícil de entender. Comenta. Ah, escreve mais fácil. Comenta. Que legal, parabéns. Comenta. Dá um like, dá um joinha. Isso faz toda a diferença. E não se esqueça de se inscrever também aqui no Elas em Arte. Muito obrigada. Margarete, qual o conselho ou dica que tu deixaria para uma jovem cientista que deseja seguir os mesmos passos que você? Então, para as meninas, mulheres, né, jovens cientistas, dedicação e organização, tá? Esses são os principais conselhos que eu dou. E estude muito, tá? O conhecimento é algo fantástico, é algo que te liberta, que faz com que você seja quem você quiser ser. Então, estude muito, seja uma pessoa organizada e dedicada. Essas características ninguém vai te roubar, tá? Então, estude muito, acredite na ciência. A ciência é algo fantástico que vai mudar a sua vida. Então, Gisele, muito obrigada. Fiquei muito feliz de estar aqui contigo neste momento. Adorei toda a entrevista, todas as perguntas. É muito importante falar um pouquinho da minha vida,
né, para que as pessoas entendam que por trás de uma pesquisadora também existe uma mulher, né, que tem uma família, que tem filho, marido, né, que vive, que tem uma vida, né, e eu sou uma pessoa normal, assim como todas as outras. Então, para vocês, meninas, acreditem na ciência. Tudo que você quiser ser, você pode ser.